Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo e é uma honra estar aqui apresentando mais um vídeo da série Aposta VDP. Nesse vídeo vou analisar os resultados e os placares dos jogos de ontem, dessa quarta-feira, muitos jogos de Champions League e também bastante jogos de Campeonato Brasileiro Série A. E também vou projetar a rodada dessa quinta-feira com muitos jogos de Europa League e Conference League, mas confesso que sinceramente e honestamente não vou falar sobre esses jogos de campeonatos europeus, vou me dedicar exclusivamente para falar da rodada dupla de Campeonato Brasileiro Série A e do jogo isolado de Campeonato Brasileiro Série B. Então, manda aquela vinheta, editor. Bom, ontem às 13h45 tivemos a abertura dessa quarta-feira de rodada 3 de Champions League pelo grupo E, Feyenoord contra Lazio, vitória do Feyenoord, 3-1 contra o time da Lazio aí pra mim, então, cara, não surpreendente, mas também não uma zebra também. Eu acho que a Lazio tradicionalmente é mais time, mas acabou que tomou esse 3-1. Pelo grupo H, Barcelona contra Shakhtar, 2-1 para o time do Barcelona. Às 16 horas, pelo grupo E, Celtic contra Atlético de Madrid, eu tinha precificado e dito no vídeo anterior que devido ao equilíbrio, à inconstância o equilíbrio desse jogo, a inconstância do Atlético de Madrid, esse jogo seria muito difícil aí de colocar um favorito. Fato é então que bateu esse empate só de 3,95. Pelo grupo F, Newcastle contra Borussia Dortmund. Na minha precificação o valor tinha se dado para o empate, ou um back Borussia Dortmund a 5,5 ou um lay Newcastle a 1,70. Fato é que bateu então esse back Dortmund, esse lay Newcastle. Cara, assim, eu não acho que tá tudo errado no Newcastle, também não acho que tá tudo certo no Borussia Dortmund. Um placar até assim que aceitável, 1-0 para o Borussia Dortmund, que não vinha muito bem ali, não tinha vencido ainda na Champions League, então consegue a sua primeira vitória, ficando com uma vitória, um empate e uma derrota. E o Newcastle também com um empate, uma vitória e uma derrota, tumultuando então esse grupo F. Eu acho que era um jogo muito equilibrado, um time tradicional que é o Dortmund aí, o time da Alemanha tradicional em Champions League contra o Newcastle, que tem um projeto excelente, um bom projeto, um bom caixa para investir no time. Então acho que era um jogo bem equilibrado. O fato é que o valor realmente estava para o lado do Dortmund. Pelo grupo F também, o tumultuado grupo F, porém não para o PSG, que venceu o Milan por 3-0, então chega aí a 2 vitórias e apenas uma derrota dentro do seu grupo. O Milan chega aí com 2 empates e uma derrota, e se eu não me engano o Milan ainda não marcou gol nessa competição, ainda não marcou gol nessa Champions League. Então o caminho para o Milan aí está muito difícil, só não foi pior ainda porque o Dortmund conseguiu a vitória sobre o Newcastle. Pelo grupo G, Red Bull Leipzig contra Estrela Vermelha, 3-1 para o Red Bull Leipzig. E o Young Boys contra Manchester City, esse jogo chegou até a ficar em 1-1, mas o Haaland, no final do jogo, Haaland marcou 2 gols e deu a vitória para o Manchester City por 3-1. Pelo grupo H, Royal Antwerp contra Porto, Royal saiu na frente do Porto 1-0, e aí o Porto virou para 4-1 esse jogo. Então é isso falado sobre os jogos de Champions League, vamos para os jogos do Campeonato Brasileiro. Muitos jogos e bons jogos de Campeonato Brasileiro. Às 19 horas, pela 29ª rodada, Atlético Paranaense contra América Mineiro, 3-2 para o Atlético Paranaense. Fluminense contra Goiás, eu não assisti esse jogo, eu estava assistindo outro jogo no momento, mas o que parece, ao que tudo parece, foi um jogaço. Mais uma vez o Fluminense saiu atrás do placar, perdendo por 2-0, mas se achou em campo e acabou metendo aí os 5-3 para o Goiás. Então até aqui nenhuma novidade, nada fora do normal. O valor então aí da noite, na minha opinião, ficou para essa vitória do Atlético Mineiro, também às 19 horas, em cima do Red Bull Bragantino. O Atlético Mineiro nessa odd a 4.4 bateu então esse back Atlético Mineiro. Eu tinha precificado e tinha falado no vídeo anterior que o Atlético Mineiro precisava dar uma resposta à sua torcida, e ela veio justamente contra o vice-líder do campeonato, tumultuando então a parte de cima da tabela. Às 20 horas, Cruzeiro contra Bahia, o bom momento do Bahia e o bom momento do Cruzeiro também, que venceu o Galo, venceu seu maior rival fora de casa lá na MRV Arena. O Cruzeiro também conseguiu aí 3-0 em cima do Bahia, nessa briga direta aí por queda ou por permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e São Paulo, aí um placar aí histórico para o Palmeiras, histórico também para o São Paulo. Então coincidiu aí o momento do Palmeiras voltar a jogar aquele futebol que vinha jogando aí nas últimas temporadas, que fez o time ser campeão
e o tanto de títulos que conseguiu ganhar com o Abel Ferreira. Contra o São Paulo, que não jogou nada ontem, também é bem verdade, teve os desfalques aí do Caleri, e eu acho que para esse jogo, além do desfalque do Caleri, eu acho que o mais importante foi o do Arboleda, que é um ótimo zagueiro e fez muita falta para o São Paulo. Tivemos também depois a expulsão do Rafinha, a lesão do Lucas, então culminou que tudo deu certo para o Palmeiras contra tudo que deu errado para o São Paulo, que já não consegue vencer fora de casa, ainda não ganhou fora de casa nesse brasileiro e não ganhou contra o Palmeiras. Eu até achei que poderia virar essa chave, mas aconteceu que o Palmeiras meteu então 5-0 no tricolor paulista. Às 21h30, Cuiabá e Corinthians. Bateu essa odd aí que eu tinha falado, que tinha muito valor para o time do Corinthians a 3,95. Pesou a camisa, o Corinthians conseguiu vencer o Cuiabá. No momento, para mim, o Cuiabá é melhor time do que o Corinthians, é um melhor projeto do que o Corinthians, mas o Corinthians conseguiu então uma vitória importantíssima fora de casa para meter aí o pé naquele flerte com o rebaixamento. Grêmio e Flamengo fizeram um jogaço também. O Flamengo saiu na frente, conseguiu aí abrir uma boa vantagem para cima do Grêmio. Até o momento parecia que o Flamengo iria abrir mais vantagem ainda, fazer mais gols, mas o Grêmio conseguiu buscar então essa vitória 3-2 para o time do Grêmio. E assim então encerramos esses jogos de ontem, dessa quarta-feira de futebol. Vamos para hoje então, às 19 horas, Vasco e Internacional se enfrentam aí praticamente em um confronto direto por briga por rebaixamento ou permanência na Série A. O Vasco aí que é um bom time, mas tem o pior ataque da competição. Até então o pior ataque era do Internacional, quando tinha 23 gols marcados apenas, mas com aquele 7-1 em cima do Santos, o Internacional passa o Vasco aí no número de gols. Então 30 gols marcados para o Internacional contra 28 gols marcados para o Vasco da Gama, que tem o pior ataque da competição. No caso, o Internacional tem o pior ataque entre todos os times quando joga como visitante. Então acho que aí será um jogo bem equilibrado, um jogo bem parelho, que o Vasco pode sim ganhar do Internacional. Fez um bom jogo contra o Flamengo na última rodada, poderia até ter empatado ou ter ganho o jogo contra o Flamengo. Teve bola na trave, teve boas defesas do goleiro do Flamengo. Enfim, acho que será um bom jogo. Fato é que o valor ficou para o lado do Internacional, uma odd de 3,9. Esse back internacional aí eu acho que é onde está o valor. Não farei nada nesse jogo, mas caso você costume ficar em back algum time aí, o valor apareceu para o lado do Internacional. Às 21h30, Santos e Curitiba se enfrentam então um confronto direto por rebaixamento, ao contrário de Vasco e Inter, que ainda mais para o Vasco do que para o Inter a briga por o rebaixamento. Santos e Coxa fazem aí uma final, aí praticamente um confronto diretíssimo por briga por permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Curitiba, que tem aí 18 derrotas, é o time que mais perdeu no campeonato, também é o time que mais perdeu quando joga como visitante e tem a pior defesa do campeonato quando joga como visitante, com 37 gols sofridos. Santos precisa mais do que nunca dar uma resposta para sua torcida, afinal vem de um 7-1 para o Internacional, então acho que o Santos irá com tudo para tentar buscar esses 3 pontos e se afastar aí pelo menos dar um passo importante na briga por permanência na Série A. Não que isso daí vai fazer já o Santos sair fora da zona de rebaixamento, então já poder respirar novos ares mais tranquilos, mas é um passo a ser dado. O Santos precisa urgente ganhar do Curitiba hoje na Vila Belmiro. Às 19 horas, pela Série B do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada, ABC e Avaí se enfrentam, então o rebaixado ABC contra o Avaí, que já respira melhor fora da zona de rebaixamento, mas tem aí a chance de confirmar mais 3 pontos e meter o pé de uma vez aí nesse flerte para a zona do rebaixamento e garantir aí praticamente a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Então é isso, o valor ficou para o lado do Avaí, até achei uma odd bem desregulada, um pouco estranho até, afinal acho que o Avaí seria o favorito, mas é verdade que o Avaí tem dificuldade de ganhar fora de casa, então essa odd a 3 para back Avaí tem bastante valor e talvez eu possa até estar buscando esse Lei ABC a 3,5. É isso do mais, meu muito obrigado, deixe aí o seu like, ative o sininho de notificação e se inscreva caso você não seja inscrito, isso me ajuda e muito. Então até amanhã com mais um vídeo da série Aposta VDP, analisando os resultados dessa quinta-feira e projetando a rodada de sexta-feira. Um abraço.